Olá, bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. O meu nome é Rafael Oliveira e estou aqui na Antena Minho todas as sextas-feiras para vos falar de turismo, gastronomia e lazer. O programa fica também disponível nas plataformas digitais da Feel Travel TV, no YouTube, Spotify, Facebook e Instagram. Esta semana estivemos em Vizela. A pretexto dos fins de semana gastronómicos, abordamos a importância da gastronomia vizelense na dinâmica turística local e regional. Bom, vamos dar então início à segunda parte do programa de hoje. Nesta segunda parte vamos ter connosco a Anabela Ramos, historiadora de gastronomia. É assim que gostas que te chamo, Anabela? Pode ser. É uma terminologia nova, mas acaba por ser um desafio. Estamos sempre desafiando. Depois, ali o Álvaro Diniz, companheiro, chefe, apaixonado por cozinha, por produtos locais. Vamos já conhecer um bocadinho da história do Álvaro e dos seus projetos. O projeto mais conhecido do Álvaro é a filha. Além disso, tem um excelente restaurante aqui no vizinho de Vizela, em Guimarães, que é o Corte Tangerina. E depois temos também connosco uma contratação internacional, o Francisco Gil Fernandes. Gil, vamos falar em Francisco, Gil, como é que... Francisco. Sim. Vamos falar em espanhol ou em portunhol? Portunhol, está bom? Bueno, ou português? Espanhol, portuñol. Portunhol, vamos a intentar entendernos. É isso mesmo. Bom, si hablo en español se me entiende mejor que si hablo en gallego o... Hablas como quiseres, como queiras. Nós outros nos entendemos. Vale. Anabela, eu quero começar por ti. Não é por ser a única mulher aqui no painel, mas estás aqui mais próxima. Nós vamos ter que começar a juntar agendas, a quantidade de vezes que estamos juntos neste tipo de ações. Bom, vamos então ao que interessa. Nós no painel anterior estávamos aqui a falar muito sobre a mais-valia que a gastronomia tem para o turismo. O Marco dizia muito bem que é algo que é transversal a tudo. No entanto, parece que nós acordámos muito recentemente para esta dinâmica, ou seja, história à volta da gastronomia sempre houve, mas nos últimos anos tem havido aqui uma procura mais afincada sobre o que era a nossa gastronomia no passado, para entendermos um bocadinho aquilo onde estamos hoje. Sentes isso? Sim, sinto isso, mas deixa-me que te corrija. História à volta da gastronomia nem sempre houve. Escreveram sempre sobre gastronomia? Não. Nunca, não foi um tema, a alimentação ou a gastronomia não era um tema clássico dos historiadores, não era. Nos últimos, vamos arriscar 15 anos, 10 anos, efetivamente. É muito recente, Mas antes não era, de facto. Estudava-se a agricultura e a agricultura dava-nos algumas aproximações alimentares, mas de facto estudar a alimentação neste contexto identitário, gastronómico, isto é uma coisa recente. Aliás, a Universidade de Coimbra tem um mestrado e agora um doutoramento, mas tem há poucos anos, não é uma coisa recente. E já há outras escolas e outras universidades a trabalhar estes assuntos, mas não é um assunto antigo, é um assunto recente. E, de facto, nós hoje estamos com uma dinâmica de estudos da gastronomia, da alimentação, das identidades alimentares, de tudo isto junto, na sua ligação com o turismo, de uma forma muito intensiva e muito interessante. Estão-se a fazer estudos bastante interessantes nesta área. E isso depois é muito interessante porque depois nós conseguimos ligar isso tudo com o turismo e as pessoas vêm, comem um prato e agora já são capazes ou já há estudos suficientes para explicar porque é que este prato existe aqui, não é? Porque é que isto... E há bocadinho estavam aqui, eu ainda não sei a história, não é? Porque é que o bacalhau azedo, estávamos ali a discutir, mas afinal qual é a história? Depois não a contou. E afinal depois estávamos a dizer, mas se calhar está no livro. E eu também dei ali no livro e também não me lembro de ter ler nada disso. Mas porquê é que o bacalhau azedo bife está aqui? Porquê é que está aqui o bolinhol? E o doutor disse, mas já fizemos a história, não é? Fomos à procura de uma história. Hoje há esta preocupação.
Porque isso está na nossa identidade. Porque se nós estivermos a comer algo que tenha uma história por trás, isso é muito mais interessante de comer e de saborear e de perceber. E hoje as pessoas fazem quilómetros para ir comer uma comida a um sítio qualquer no fim do mundo, não, às vezes não por causa da comida, mas por causa da história da comida, não é? Porque o que é que ela representa para aquela comunidade, para aquela região. Hoje acontece isso. Isso acontecia, por exemplo, há 30 anos, ou 20, acontecia isso noutros países. Hoje está a acontecer em Portugal. E isso é muito interessante. Deixa-me só corrigir aqui uma situação que tem a ver com o livro. De facto, o prato que vem no livro do referencial gastronómico é sobre o bolinhol, mas vem a receita do bacalhau à base do pico. E aproveito. Mas não é a história, ainda não sei a história. Mas vai contar, mas já vai contar. Mas isto que acabaste de dizer, bem até refletido no referencial que há pouco a doutora Marta falou, porque de facto os municípios foram desafiados a contar uma história, um storytelling à volta do seu prato. Porque as pessoas gostam de ouvir histórias quando estão a comer, não é? Porque hoje nós temos uma experiência gastronómica, não vamos a um restaurante apenas para nos saciarmos, mas temos ali alguém de certo que ainda percebe mais do que isso do que nós, mas não vamos lá para nos saciar, mas para ter uma experiência. Anabela, deixa-me pegar outra vez neste assunto porque parece-me importante, porque não é só isto que tu estás a dizer, não há só interesse por parte de quem investiga, mas também este interesse recente de quem investiga, mas também por qualquer um de nós. Ou seja, na semana passada, por exemplo, fazem 8 dias, fizeste o lançamento de um livro recente que tu lançaste sobre as laranjas de Portugal. Quem não conhecer, procurem. Que é um excelente livro sobre a história da laranja em Portugal e tem uma coisa maravilhosa que o livro cheira a laranja. Só isso. Pode passar. E nós tínhamos a sala cheia de pessoas para assistir ao lançamento do livro. Ou seja, há também uma vontade de conhecer um bocadinho mais sobre a nossa história da gastronomia. E aconteceu uma coisa curiosa, porque depois até eu recebi comentários a propósito. As pessoas conversaram no fim da apresentação do livro, as pessoas falaram das suas experiências com a laranja. Isso nem é muito comum em lançamentos de livros. Depois houve alguém que me veio comentar isso. Até foi tão interessante porque as pessoas falaram, comentaram. Às vezes os lançamentos de livros são monótonos. É alguém que está na mesa, fala e depois as pessoas vêm assinar e vão-se embora. E ali não, houve um diálogo. Que de facto a laranja pode suscitar algum interesse, não é? Já não é também regional. Estávamos numa região de laranjas, obviamente, ou local. Mas até neste caso nacional, não é? Porque o termo laranjas de Portugal não está aqui. Está aqui, quem lhe dá este nome são os europeus, são nomeadamente os franceses e os italianos, eles é que chamavam as laranjas de Portugal. Exatamente. Outra coisa que me parece que é importante e eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso, achas que as pessoas também estão um bocadinho à procura da sua identidade quando procuram informação sobre a gastronomia? Claro, obviamente. Costuma ser que nós somos o que comemos, mas também somos de todas as formas, não é? Em termos alimentares e de nossa saúde, mas também em termos de elementos de um grupo, de uma sociedade, de uma cultura, de uma região. E a alimentação, como disseram aqui muito bem, é transversal. O que nós comemos é transversal a nós. O que nós comemos é resultado de muitas interações sociais, políticas. Não é? Políticas, porque o bacalhau azeite de bico é já tem aqui já subjacente uma intervenção política. Daqui a 100 anos vai-se falar disto. Agora não se fala, mas daqui a 100 anos não, houve aqui uma intervenção política. Políticas, sociais, económicas, dinâmicas. Estou-me aqui a lembrar do jesuíta, aqui ao lado, em Santo Tirso. O bolo não está ali por qualquer razão, ele está ali porque há ali uma interação social de um espanhol, que por acaso passou por ali, que arranjou emprego e num contexto de uma sociedade que estava a valorizar muito a comida francesa, no início do século XX, que se valorizava muito a massa folhada e aparece ali um homem que era imigrante e que sabia fazer aquela massa folhada e, portanto, faz ali um bolo. Há uma interação social, uma dinâmica social e económica, deu ali origem a uma tradição alimentar que ainda hoje lá está. Portanto, as coisas nascem às vezes por imprevisibilidades, não é? Outras vezes não, outras vezes é algo milenar, não é? O caso da laranja está em Amares
quase que me apetece dizer há 1000 anos, ou em outras regiões do país, não é? E está ali e tem dado origem a várias dinâmicas económicas, sociais e também alimentares, óbvio. Dinis, eu vou pegar aqui nesta expressão da Anabela, destas dinâmicas sociais. Tu que és um rapaz irrequieto, desde os primeiros passos que deste na área da gastronomia, houve aqui sempre um aspecto social ligado ao teu trabalho, não achas? Antes de mais, boa tarde a todos. E quero agradecer ao Jorge pelo convite e cumprimentar o painel anterior, o Dr. Marco, a Marta e a Diana também. E estes dois. Muito obrigado. Com quem eu tenho muito a aprender, certamente. É assim, o meu trabalho tem muito a ver com o social. É social, é político, é económico, é emocional. Ou seja, ele toca em vários, nestes pontos todos. Isto para quem não conhece, se calhar é melhor contextualizar um pouco. O meu projeto, digamos assim, chama-se cor de tangerina, podia ser cor de laranja, mas não temos uma laranja no nosso quintal. Mas a tangerina também era uma laranja, agora é que não é, mas é uma laranja. E o projeto nasce há 16 anos, não nesta cidade, uma cidade vizinha a esta. E o projeto nasce para ser exatamente diferente. Já me chamaram muitas coisas, irrequieto foi a primeira vez, mas também nem faz a tua sentido. mãe te chamou irrequieto? De certeza. Capaz. Aliás, ela berrou muitas vezes isso por mim. E sim, a nossa intenção é ser exatamente o oposto de muita coisa. Ou seja, nós queremos ser o outro lado das coisas. Se pensarmos bem a cor, ou melhor, as cores, o conceito de cor, normalmente tem uma definição, mas o cor de laranja é o único que tem uma fruta associada, não é? E então nós pegamos na brincadeira, temos uma tangerineira no nosso quintal, lá no restaurante, tem um jardim, uma esplanada, e quisemos dar, lá está, brincar um bocado aos conceitos. Nós somos comida, mas não somos bem comida, porque o nosso projeto é ovo-lacto, vegetariano, vegano, macrobiótico, tudo aquilo que não é tradicional, que não é propriamente um produto turístico, que não é, se calhar até é agora. Agora já é. Agora. Há 16 Há 16 anos não. Mas isto, é para as pessoas perceberem, nós somos tão irrequietos que neste momento somos, se calhar, o projeto mais diferente, se calhar, da gastronomia, mas arrisco-me a dizer que, se calhar, somos o que utiliza mais produtos tradicionais. Isto pode fazer pode ser um bocado estranho dizer-se isto, mas eu estou a dizer isto porque há muita informação perdida, a Anabela e o Gil sabem disto também. A informação existe, só que as pessoas não a conhecem. Está perdida no sentido de que nós não a conhecemos. E a grande questão é essa, quando é que nós nos começamos a questionar e a procurar essa informação? Felizmente, 16 anos depois, eu posso dizer que há muito mais informação. Eu posso dizer que já trabalho há 30 anos com alimentação. Há cerca de 20, 25 comecei-me a questionar, porque eu acho que alimentar as pessoas é um ato de grande responsabilidade. E acho que é um ato de grande responsabilidade na medida em que... Cozinhar é um ato de amor, não é? É um ato de amor. Precisamente por isso mesmo, é muita responsabilidade. Se nós pensarmos bem, e isto é uma coisa que acho que temos que mudar, que é, nós vamos para o primeiro ciclo da primeira classe, segunda classe, terceira classe, e aprendemos português e matemática. Aprendemos ciências do ambiente. No entanto, não aprendemos a comer. Ou seja, nós não ensinamos a alimentação desde sempre. Nós chegamos ao 7º ano, continuamos a aprender matemática, português e ciências. Mas continuamos a não saber como é que se planta uma coisa. Continuamos a não saber qual é a variedade de laranjas que o meu pai tem no quintal. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que nós estamos muito longe de nós trabalharmos aquilo que a Anabela estava a dizer há pouco. A gastronomia, ela não é assim tão trabalhada, não é? Ou seja, isto tem que ser trabalhado mais. Temos que pegar nisto mais cedo para que as coisas se comecem a ser normais, digamos assim, falar estas coisas. Porque depois nós perguntamos, mas quantas variedades é que você conhece de limões ou de batatas? Ninguém sabe muito bem. As pessoas acham que existe um tipo de batata. E não, existem centenas. Quantas laranjas existem? Muitas. Nós achamos que é só uma. Ou é ácida, ou é doce, ou é grande, ou é pequena. Mas é só uma laranja, não é? Ou seja, esta noção que nós temos de alimentos, ela precisa de mudar. Eu aqui na mesa, e lá em casa, na rádio não conseguem ver, mas isto que está aqui, diriam que é um limão. E não é um limão. Isto é um cidrão, variedade de diamante, ok?
e podem passar. Se quiserem raspar um bocadinho, podem perceber qual é o cheiro, é diferente. Este cidrão, lá está, é um dos exemplos em que nós temos relatos, por exemplo, de receitas na gastronomia, sei lá, de há 200 anos, talvez. 200, 300, 500 anos. Que é utilizado este produto e hoje em dia a maioria dos produtos tradicionais que são vendidos não utilizam este produto. E podiam utilizar, não é obrigatório, mas podiam. No entanto, nós usamos o limão, porque é mais fácil, é o que nós conhecemos, é aquilo que está disponível. E então, é este tipo de coisas que nós gostamos de trabalhar. Vocês preocupam-se com o produto e a sua origem. Exatamente. E usam um produto que muitas vezes nós damos os pontapés quando passamos na rua. Estamos ali, por exemplo, a ver as bolotas. É isso. Isto aqui, vocês podem ver aqui, isto é uma bolota que já foi processada, já foi tostada, já foi desidratada e já se lhes retiraram os taninos. Os taninos é o que existe também no vinho, que é um produto, uma substância, que quando nós estamos a comer ela fica astringente de certa forma e seca-nos a boca e faz encolher a boca. Quando vocês bebem o vinho e encolhem, isso são os taninos a atuar, ok? A bolota também tem muito, mas ela foi curtida, vamos chamar-lhe assim, porque a azeitona também tem taninos, e retiraram-lhe os taninos. ¿Es bellota de Carballo? Sí, de Carvalho, sí. Esta es muy más dulce Sí. que lo habitual. Claro, Por porque eso sí. a bellota de Carballo non é que a coma. Non sei aquí, pero... Ele estava a perguntar se é de Carvalho, esta é de Carvalho e aqui no Minho nós estamos a trabalhar esta bolota em conjunto com uma empresa, um conjunto de 2 investigadores que lançaram uma empresa que se chama Armazém da Bolota, ou Landratec, é a empresa, digamos assim. E o que é que eles fazem? Eles desenvolvem atividades para melhoramento da bolota e da farinha da bolota. E isto para dizer o quê? Porque estamos a falaste no social. Isto é social, é económico, é emocional e é gastronómico. Ou seja, é todas as vertentes que é possível ter de um produto. Porquê? Isto é um dos produtos que nós desvalorizamos. Isto, todos os anos caem toneladas deste produto ao chão. Todos os anos estamos a desperdiçar toneladas de alimento. Então dizem que o mundo tem fome em determinadas zonas, mas nós temos produtos a deitarem-se fora. E esta é a grande questão. Será que este produto é tradicional? Anabel? Já foi. Gil, é Já tradicional a bolota? Belota. En España é tradicional a belota de enciña, que é doce. Mas esta nunca sei. Para quem não Para conhece, os animais. a azinheira, Sim. e há outra. Carvalho, azinheira e... Sobreiro... Sobreira, sim. Sobreiro, exatamente. E aqui no Norte é mais o Carvalho, porque no Alentejo também há muita tradição. Sim. Ou seja, a questão da tradição, do que é tradição, do que não é, quando é que as coisas começam, também tem que ver muito de qual é o momento cronológico em que a gente se situa. Sim. Porque se eu disser que as batatas são tradicionais da região do Minho, não é. Há 100 anos, mais ou 100, menos. 200 Quer anos. dizer, Nem mas 200 então se calhar a não, bolota é sim. muito mais tradicional que a batata. Sim. Só que nós não a vemos por aí nos restaurantes. Não, o interessante de nós percebermos, e aqui o Dinis tem aqui um papel fundamental nesta discussão, é para percebermos que a comida tradicional que nós hoje temos, que grande parte, por exemplo, de um referencial gastronómico que tira uma fotografia atual do que é a nossa gastronomia, é gastronomia com 150 anos, 200 anos no máximo. E que daqui a 50 anos não será a mesma de certeza absoluta. Para entendermos que também, como dizia a Dulce há uns tempos, a gastronomia não é um museu, é algo que está sempre em evolução. Porque, no fundo, nós cozinhamos aquilo que temos disponíveis numa determinada época, num determinado momento e num determinado território. Hoje já não é bem assim por causa da transformação, Não. mas o teu projeto tem aqui um papel fundamental para isto, que é mostrar-nos que é possível ter um restaurante aberto todos os dias, com uma oferta gastronómica diferente, uma nova gastronomia, é verdade, cada vez começa a ser menos nova, mas é uma nova gastronomia, e com produção sazonal, grande parte do que é feito, e de produto de proximidade. Verdade? Isso é que é outro dos objetivos que nós temos. Nós quando começamos como restaurantes, nós quisemos exatamente ser tudo aquilo que não existia. Isto é um bocado estranho. Quem é que monta um negócio para ser exatamente o oposto daquilo que existe? Precisamente para ser diferente, porque nós também não queremos só ter um restaurante para vender comida e ganhar dinheiro com isso. Com todo o respeito por esse processo que quem o faz, claro, tem que existir.
A nossa intenção também era que, ao vendermos a comida, ou termos o lucro dessa comida, que isso também fosse divertido para nós. No entanto, isto não é possível, e já foi dito aqui hoje, o Jorge falava disso, que é a questão quando vamos todos juntos, vamos melhor. Eu não posso estar a potenciar uma coisa sem estar a olhar ao que está a acontecer ao lado. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que em 15 anos nós conseguimos ver evoluir os agricultores que nós tínhamos ali à volta, e quando digo à volta, incluindo Vizela, temos produtores que são daqui de Vizela que nos fornecem produtos. E estou a dizer que é possível hoje em dia comprar mais e melhor produtos biológicos, produtos diferenciados, e isso é que é a mais-valia, porque ao ser biológico, nós estamos aqui a trabalhar muitas coisas. Porquê? Para ser biológico, ele tem que fazer parte também de um processo que é ser mais... ele tem que estar presente numa variedade maior de produtos. Ou seja, eu não posso só fazer biológico sem pensar nos produtos ajudantes, vamos chamar-lhe assim, ou aqueles que se podem potenciar uns aos outros. Ou seja, numa produção de agricultura biológica, nós temos a necessidade de ter outras coisas ao lado, aqueles produtos que nós queremos em específico. E isso é uma coisa que os próprios agricultores vão potenciando. E isso significa o quê? Que eles depois têm que ser utilizados. E nós, no restaurante, também invertemos um bocado o que é o processo do restaurante, com isto tudo. Não só com isso, mas também até com os produtos selvagens. E quando digo produtos selvagens, são aqueles que nós não plantamos. Eu posso plantar carvalhos, mas é um bocado difícil plantar, por exemplo, deixa-me ver se me lembro agora, o umbigo de Vênus, por exemplo. É difícil plantar, não sei se conhecem o umbigo de Vênus, é uma planta que nasce nos muros, que tem assim uma rodelinha e tem um umbigozinho lá dentro. Já toda a gente deve ter visto isso no inverno. Normalmente, até janeiro, se não me engano, acho que temos isso. E estamos a dizer o quê? Que são produtos que eu posso recolher da natureza e que eu posso utilizar em benefício se eu conhecer esses produtos. Ou seja, há aqui toda uma abrangência, digamos assim, de produtos que eu posso utilizar. E como é que eu faço isso depois? No restaurante nós potenciamos pratos em que as pessoas não saibam aquilo que vão comer. Ou seja, nós não gostamos muito e não potenciamos pratos fixos ao longo de muito tempo, a não ser um deles, mas já vou falar dele. E nós queremos que o nosso cliente esteja disponível para experimentar todos os dias. E essa é a mais-valia que nós conseguimos ao longo de muitos anos. Que é o nosso produto que nós vendemos é um produto diferente todos os dias. E o cliente habituou-se a isso. Que vai um bocado contra aquilo que estamos aqui a falar hoje, dos produtos serem potenciados, específicos. No entanto, também temos um prato que agora fazemos todos os dias. Por acaso tem bolota, que é um prato que também já se falou hoje nas 7 maravilhas da nova gastronomia, ou melhor, nas 7 maravilhas de Portugal, e nós conseguimos com um prato alcançar o prémio de prato da nova gastronomia, digamos assim, na categoria vegan. E isso é outra vitória para nós. Porquê? Porque é um prato vegan que nós consideramos que pode ser consumido por toda a gente, digamos assim. Ou seja, mesmo não sendo vegan, a pessoa é capaz de comer o prato e gostar do prato. E o prato é um prato com batata, tradicional, portanto. Se tem batata, é tradicional. Tem um sabor, digamos assim, os croquetes de alheira que nós preparamos, que tem a ver com cogumelos e bolota, e que dá um sabor fumado ao prato, ou seja, que toda a gente consegue identificar aquilo. Depois tem os frutos secos, tem o alecrim, ou seja, é um prato que nós fazemos agora de forma física, de forma permanente, desculpem, porque ganhou o prémio e as pessoas estão na expectativa e pedem esse prato. No entanto, ao lado temos sempre todos os outros que as pessoas não conhecem, e isso é o que nos dá o gozo. E é aí que nós entramos com as histórias que se falava há pouco. Quando vem um turista, vem uma pessoa ao restaurante, a gente conta sempre uma história. O prato, quando chega à mesa, tem sempre alguma história sobre algum ingrediente. Alguém da proximidade, quem planta, quem faz, quem trata, como é que faz, como é que chega ao restaurante. Tudo isso. Se é uma flor, se é uma erva, se é uma farinha, se é tudo isso. E aí isso toca sempre nesses vários aspectos. É social, sim, porque nós procuramos dar valor a produtos que não estão valorizados e os agricultores agradecem. Porque torna-se depois também muito difícil quando nós temos agricultores a produzir e se eles não conseguirem produzir aquele produto, depois não conseguem vender mais nada. Então nós temos que começar a aprender a potenciar também esses produtos, não é? Francisco, Dime. como é que um galego vê a gastronomia do outro lado da fronteira? Deste lado, não dos franceses, deste lado. É que a gastronomía do outro lado non me interesa. Non interesa nada. Non, a que interesa Nem isto. sabem cozinhar os franceses. Esta é unha gastronomía hermana.
no? Que é hermanada coa gastronomía galega, ten moito en común. Cando falaba, por exemplo, as laranxas, a mí chamame moita atención. Aquí hai moita laranxa de Ermelo, laranxa de Amarante, de Amares. En cambio, na Galiza non hai cultura de laranxa. Algo que non entendo, eu teño laranxeiras na miña plantadas na horta, non? Que ademais me dan laranxas, teño a laranxa na árbore hasta o mes de agosto, moito doce. Pero en cambio ali non hai, é un dos elementos que nunca arraigou na Galiza. Non entendo porque o aceite sí, o resto hai moitos produtos que son semellantes, tanto na Galiza como aquí. A batata, todo, e incluso a castaña, ¿no? Que foi a que se consumía antes de que chegara a batata. Entonces, que temos en común os produtos? Que é diferente a linguaxe coa que se manexan eses produtos, ¿no? É moito parecido, pero non é como pode ser parecido o galego e o portugués. Pero así é. E como vemos desde Galicia la gastronomía portuguesa? Yo creo que es una gastronomía sólida. Así que había un intelectual en Galicia que decía que los idiomas eran el español sólido, el gallego líquido y el portugués gaseoso, ¿no? Por esa forma de ir suprimiendo vocales. Y en cambio yo entiendo que la gastronomía portuguesa es mucho más sólida que la gastronomía gallega, en el sentido de que abarca, claro, un contexto mucho más grande. El territorio también es más grande, ¿no? La gastronomía del norte es una gastronomía atlántica como la nuestra, con productos que vienen del mar. Los productos del interior son muy parecidos. Y yo creo que es una gastronomía... para diferenciar la gastronomía de la cocina. La cocina es mucho más abundante ahora. Yo creo que es porque tiene el mismo estigma que tenemos los gallegos de antiguo, del hambre. Es decir, cuando un pueblo pasó hambre, cuando llegan las fiestas gastronómicas, la abundancia es casi, despilfarro, ¿no? São os períodos de fome, de hambre, que fazem com que a gastronomia se torne mais genuína, ou seja, que haja um aproveitamento mais justo, sim, mais global. Tudo se aproveita quando há fome. Sí, acho que a riqueza da gastronomía procede precisamente da pobreza. Da pobreza. É dicir, cando hai moita riqueza, o sea, aquí na Galiza hai unha gran riqueza de produtos, aquí tamén, pero en cambio non hai unha gran cantidade deses produtos, porque a produción é moi minifundio, ¿no? Digamos que aquí non hai la producción de laranxas que hai en California. Por exemplo, non? Fomos nós que levámos para lá as laranjas, os portugueses. Acho que sí. Por Brasil, ademais, foi, non? Sí. A Washington Navel ten a súa orixen aquí en... A gastronomia, apesar da gastronomia do Minho e a da Galiza serem irmãs, caminharem juntas, a Galiza tem uma oferta de uma nova gastronomia mais elaborada do que nós cá do Minho. Há muitas estrelas Michelin na Galiza. No Minho temos um restaurante com estrela Michelin. Que é de Amarante, não? Não, Amarante já não é Minho. Minho é... Minho, dices na zona do Minho? Sim, é em Guimarães. Em Guimarães. A cozinha do António Loureiro. Mas como, apesar de serem irmãs, porque é que há esta diferença tão grande na nova gastronomia? Yo creo que se sobreestima el valor de las estrellas Michelin. Yo tengo que decir una cosa, cuando la guía Michelin era importante, es decir, cuando no existía internet, y comprabas la guía Michelin para manejarte por ahí, yo lo hacía en los años 80, yo viajaba, pues iba a Alemania, a Francia, venía a Portugal, y yo me di cuenta que la guía Michelin no servía para nada,
cuando no venía, por ejemplo, Vidago. O sea, yo en la guía Michelin de España y Portugal, la guía roja, no aparecía Vidago. Y claro, yo me acuerdo el día que llegué a Vidago y quedé sorprendido por aquella magnificencia. Dije yo, ¿cómo son los de la guía Michelin? O sea, que viene un pueblo de mierda de otro sitio, un sitio de... Y no viene este palacio termal, este gran templo de la... ¿Cómo es posible? Desde entonces me di cuenta que la guía Michelin no era de fiar. Y gastronómicamente tampoco. Es una cuestión de modas. La guía Michelin marca unas modas y te dice, hoy están de moda las esferificaciones, y entonces le va a dar, o la cocina molecular, y entonces va a empezar y de repente hay un montón de estrellas Michelin a los que siguen esa moda y a los otros no. O sea, yo me acuerdo en los años 80 le daban guía estrella Michelin a restaurantes de cocina tradicional. Hoy no se lo darían, claro, a ninguno. Y entonces yo por eso que Portugal no tenga estrellas Michelin para mí es un mérito para Portugal, de verdad, porque incluso hay cocineros, hay restaurantes que hacen una cocina muy elaborada, muy creativa en Portugal y que en cambio está muy arraigada a la tradición de la cocina portuguesa, que es algo que, por ejemplo, en Galicia, muchos de estos cocineros que están haciendo, y que me perdonen si me oyen, pero se lo digo igual allí, es decir, yo no entiendo por qué de repente para hacer nueva cocina hay que renunciar a los orígenes y hay que empezar a importar pues, técnicas o productos que vienen de fuera, yo que sé, de repente la soja, la quinoa, o sea, los tatakis, los sashimis, el atún rojo. Nosotros que tenemos el bonito del norte, porque el atún rojo no pasa por esta zona del Atlántico. Tem uma pegada ecológica muito forte. Terrible, terrible. Es decir, estamos haciendo una cocina que, por un lado, dicen que hacen cocina de kilómetro cero, pero por otro lado traen productos de 10.000 kilómetros, y eso es un pecado mortal. Anabela, nós temos uma gastronomia ou uma oferta de produtos antes de descobrimentos e outra depois dos descobrimentos. E os descobrimentos têm aqui um impacto importante na nossa gastronomia ainda de hoje. Sim, claro. Nós somos... A nossa gastronomia hoje é o resultado, quer em Portugal, quer em Espanha, um resultado claríssimo das influências vindas dos descobrimentos. A laranja é um bom exemplo, não é? A laranja é um exemplo disso. Ela chegou cá com os árabes, mas depois, hoje, as laranjas que nós temos na mesa são de facto aquelas que nós trouxemos da China. Da China e da Índia, mas sobretudo a laranja da China. E depois começamos por aí e não acabamos, não é? As batatas vieram de lá, o milho... Os pêssegos vêm Os tangerinos, os limões... Exatamente, portanto, quase todos... O feijão, o tomate, o pimento muito ligado... Nós olhamos para... No século XIX, as comidas feitas em Portugal, nos receituários do século XIX, as comidas à espanhola levavam pimento. Cara. Levavam pimento. O pimento tem aqui uma coisa, deixa-me interromper aqui uma coisa que acho que é interessante, que é, nós hoje achamos que, por exemplo, comemos nos santos populares, nesta altura, que são as sardinhas e os pimentos, é uma coisa tradicional com não sei quantos anos. Não é. Não é. É uma coisa muito recente. É uma coisa muito recente, sim. Tem poucos anos. Não sei quantos, mas tem poucos anos. Tem 30, 40 anos, mas talvez. Que é a diferença entre... Porque por unha cousa pode ser histórica, temos moitos anos, e non ter tradición. E algo ser máis reciente e, en cambio, arraigar na tradición, non? Sim, sim. Pode ser. Eu pego neste assunto porque acho que é importante para que se entenda que a gastronomia é viva a este ponto. Nós não podemos olhar para ela e dizer que temos este prato e ele vai ser assim nos próximos 100 anos. Ou era assim. Não pode, nós não podemos olhar para isto. Porque ela depende do produto que nós vamos tendo. E o problema que está a acontecer, e eu sei que quem está aqui comigo, principalmente o Diniz e a Anabela, que já discutimos isto muitas vezes, em muitos pratos é que ou nós começamos a voltar a respeitar a sazonalidade e percebermos que um referencial gastronómico do Minho que tem cerca de 500 receitas
tem 500 receitas, mas se nós perguntarmos aos minhotos que estão aqui, que identifiquem 10, menos aqueles que estão por dentro da gastronomia, a partir da sexta já ficámos todos um bocadinho, já não sei muito bem. Então o que aconteceu às outras 400 e não sei quantas? Isto acontecia porque antes não tínhamos forma de importar os produtos que importávamos e tínhamos uma gastronomia sazonal. Aquilo que comíamos no inverno, não comíamos na primavera nem no verão. E é este respeito que o Dinis fala, cruzado com a investigação que a Anabela faz, que nos faz refletir sobre o que é que queremos do futuro na gastronomia. E acho que isto é um ponto importante para se falar nos dias de hoje, quando nós sabemos que as importações de produtos são cada vez mais caras, em que depois temos um impacto enormíssimo quando o gasóleo ou o petróleo aumenta o preço. E são temas que parece-me a mim que são importantes de se refletir. Desculpa lá, mas estavas a dizer aqui uma série de produtos que nós ficámos a conhecer e hoje nós olhamos para um prato e temos um prato recheado de produtos com 200, 300, 400 anos, 100 anos, não é? Sim, exato. Nós hoje temos a nossa alimentação hoje foi decisiva o que nós trouxemos dos países por onde andámos, nós e os espanhóis. Nós espanhóis, foi decisiva. Hoje tudo o que nós temos à mesa, por exemplo, o feijão. Hoje é tradicional, está-se a valorizar as variedades tradicionais. O feijão entrou no século XVII, mas nós antes tínhamos cá um outro feijão, que era o feijão frade, que nós hoje chamamos de feijão frade, e aqui no Minho se chama feijão galego, que eu acho muito engraçado este nome. E esse já estava cá desde os árabes, portanto esse já é bastante antigo. Mas nós hoje valorizamos muito mais o outro feijão, não é? Então, agora as localidades estão e os concelhos estão a certificar e a valorizar. Aliás, os galegos estão eu estive lá recentemente, certificam a fava Lorenza para o caldo galego, que é uma coisa que me custou 16 euros um quilo. Caríssima, caríssima. Um quilo que eu achei uma coisa extraordinária. É que eu não tinha comprado, nós estive em Santiago, estava com os amigos galegos, não comprei um mocho lá numa loja de uma cerâmica regional da Galiza, porque custava 19 euros. Compraste essa fava? Achei que era muito caro, 19 euros o mocho, que eu gosto muito de mochos. Mas não podes comer. E não comprei, mas depois fui para o mercado, fomos para o mercado, e eu entusiasmei-me com os feijões. E às tantas compro o feijão, compro o arroz, compro o grão, e meti tudo no saco e comprei um queijo e paguei e nem vi quanto paguei. Nem vi quanto paguei, de facto. E depois o galego, que estava ao meu lado, disse-me assim: Anabela, quanto é que custaram os feijões? Eu, não sei. Eu fui, tá aqui. Eu, 16 euros? Sim, caríssimo. Então eu não comprei um mocho e agora vou dar 16 euros por um saco de feijão. Não é possível. Ele já sabia, ele viu-me fazer tudo, mas ficou calado. Ele deixou-me comprar os feijões. Sim. Deliciosos. E eu depois pensei, isto, agora percebo, é que a região está-se a valorizar também por uma variedade de feijões. Certificaram-no e agora vendem-no a 16 euros. E as identidades não passam só por aquilo que se põe na mesa, o feijão também está na mesa, mas também por aquilo que se produz. E depois faço esta ligação, esta combinação, e nós vamos comer um caldo galego e ainda pagamos 5 euros. E ficamos todos contentes e é delicioso, porque tem estas componentes. E depois pensamos, e os feijões são de lá? Não, os feijões vieram no século XVII. Portanto, depois temos esta história toda à volta disso, não é? Sim. E porquê é o feijão branco? Também é interessante pensarmos, não é? Porque o feijão branco era muito mais valorizado do que o das outras cores. Sim. E o aceite, por exemplo, o aceite de oliva, há 400 anos, en España era un produto que non se utilizaba. Es decir, esa dieta mediterránea es de ayer también, quiero decir, no es muy... El aceite lo consumían los romanos cuando llegaron, los árabes cuando estuvieron en la península y los judíos. Y en España se cocinaba con grasa de cerdo, con grasa animal. Es más, se identificaba, yo he leído así en libros de historia, documentos en los que había algún, de inquisidores que decían que ellos identificaban las casas de los judíos por el olor rancio del aceite de oliva. Es decir, es que el aceite además, el sistema de elaboración, de prensado y
enseguida se estropeaba. Hoy vemos un aceite de oliva virgen de un grado de acidez de 0,1, incluso de 0,01. Pero es que antes se oxidaba, antes de que empezasen a pasarle por la almazar o a moler, ya estaba con un grado de acidez de 2, porque se iba oxidando, se degradaba la aceituna antes de... Entonces nadie quería cocinar con aceite de oliva. Dinis, porque nós estamos a ficar com pouco tempo, e o que eu vou sugerir é que daqui a 5 minutos nós fechamos e depois podemos continuar mais um bocadinho. Eu gostava que falasse um bocadinho sobre um trabalho que foi desenvolvido pela Liliana, que é a tua companheira de trabalho, e não só, mas principalmente também de trabalho. Companheira de tudo. De tudo. De tudo. E quando ela não está, eu sou o chefe. Mesmo assim... Quando ela está, quando ela ela está. E eu gostava que falasses um bocadinho sobre esse trabalho que ela desenvolveu, contigo também, mas gostava que falasses um bocadinho sobre esse trabalho. Este chama-se Paladário. O Paladário, traduzido dá dicionário de paladares. Que é isso, um paladar, não é? E isto nunca quis ser um livro de receitas, apesar de ter receitas. Isto tem várias entradas, não é completo, porque há muitas mais coisas para falar. Umas são daqui, há não sei quantos anos, outras não são assim há tantos anos, não é? Porque sabemos agora que umas é de há 100, 200, 300 anos. Mas isto, no fundo, é um compêndio, digamos assim, de produtos vegetais que nós consideramos que estão em vias de esquecimento. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Precisamente aquelas coisas que nós conhecemos, sabemos, mas não utilizamos. Isto, no fundo, reúne aqui o quê? Reúne um bocado da história científica, da ciência atrás de cada um desses produtos, componentes, nutrientes, tudo isso, e depois tem as histórias de consumo e de manuseamento associadas. Ou seja, muitas delas não era só para comer, né? Também se colocava ortigas debaixo do travesseiro, fazia-se chás de cebola, esse tipo de coisas. Ou seja, essas descrições vêm aqui num registro pelas próprias pessoas. Ou seja, nós entrevistamos mais de 100 pessoas, não só de Guimarães, mas à volta de Braga, Vizela, também algumas daqui. E nós fomos entrevistando essas pessoas e fizemos um compêndio, digamos assim, de expressões, de cantigas, de referências e de hábitos que as pessoas tinham. Porque o mais difícil de se registar numa receita é o movimento, ou é o ato em si. E isso é que é extremamente difícil. E isso foi o que nós tentamos fazer com isto. Este livro neste momento está esgotado, vamos tentar uma reedição em breve, com imagens, porque às vezes as pessoas precisam de imagens. E acima de tudo o paladar é isso. Qual foi o produto que mais surpreendeu? O produto? Nessa exploração que fizeram? Sim, os produtos que mais nos surpreendem são aqueles que nós consideramos que são os selvagens, ou aqueles que nós não conseguimos controlar muito bem. E esses é que nos dá mais gozo. Né? Sei lá, o umbigo de Vênus já falámos, a questão das beldroegas, por exemplo, que se fala muito na culinária do Alentejo, mas nós cá também as temos, as beldroegas, pisámos-las todos os verões, está agora a surgir de certeza, e tem muitos benefícios para a saúde, nutricionais, tudo isso, e nós não os consumimos. Ou seja, é esse tipo de produto, cidrão, adoramos o cidrão, e é esse tipo de coisas que nós gostamos de descobrir. E isso é que nos dá o gozo. Nós não queremos ficar só presos a um produto. Nós somos todos os produtos. Ou Muito seja, bem. fechava só com uma frase que é, já se falou aqui em política e muita coisa, eu acho que comer pode ser considerado um ato político que tem repercussões a todos os níveis, sociais, económicos e ambientais. E a nossa decisão nos produtos que nós consumimos tem o reflexo nisso. E isso é que eu acho que é importante nós refletirmos. Muito obrigado. Fica então assim por aqui o nosso programa dedicado à gastronomia de Vizela e à importância da mesma na dinâmica turística local. E termina assim o nosso programa de hoje. Já sabe, todas as sextas-feiras, depois das notícias do meio-dia e ao domingo no mesmo horário aqui na Antena Minho. O Vai Dar Uma Curva fica também disponível nas plataformas digitais da Feel Travel TV, no YouTube, Spotify, Facebook e Instagram. Um bom fim de semana para todos, voltamos de hoje a 8 dias e aproveitem o fim de semana para passarem por Vizela e provarem o delicioso bacalhau à Zé do Pipo.